E ao refletir sobre tudo o que aconteceu aqui quando eu pastoreava e alguns valores que o Espírito Santo foi colocando em nossas vidas, não somente aqui, mas na medida que, depois que o Espírito Santo deu a visão do MDA e na medida que aquelas coisas foram se aperfeiçoando ao longo do caminho, eu quis trazer um tipo de pacote aqui para vocês, nesta palavra que eu vou estar dando agora, sobre essa mudança de mentalidade que é necessária. Então, mesmo os que já estão caminhando há muito tempo com uma igreja baseada em células, muitas vezes a tendência é esquecer alguns desses alicerces tão importantes dessa mudança de mentalidade. Então, é sobre isso que eu quero falar, é sobre a mudança de mentalidade. Diga mudança de mentalidade. Veja esse versículo em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra de Deus: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Deus estava prometendo para Abraão e dizendo que através do descendente de Abraão, que é Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é uma promessa, isso é uma garantia. Só que, quando a gente vai ler no livro de Gálatas, lá em Gálatas ele diz claramente que os que são da fé são abençoados com Abraão e que nós somos herdeiros das mesmas promessas a Abraão. Então, tudo que Deus prometeu para Abraão, se você estiver em Cristo, as promessas são suas. O Novo Testamento deixa isso muito claro. O Novo Testamento deixa isso sem sombra de dúvida. Ele diz que todas as promessas que Deus deu para Abraão pertencem a você. Então agora olha o versículo bem antes do versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Você sabia que cada cristão realmente pode apropriar-se dessa promessa, porque é sua. E Deus está falando: de ti farei uma grande nação. Então, quando a Bíblia fala e de fazer discípulos de todas as nações, e junto com essa promessa que pertence a nós, Deus quer que você faça tanto discípulos direta e indiretamente, que é uma nação de discípulos. Uma nação de discípulos. De ti Deus vai fazer uma grande nação de discípulos. Isso é uma promessa que Deus tem para nós. Agora, é interessante porque existe a necessidade que haja uma mudança de mentalidade, porque a maioria dos cristãos pensam: quem eu? Eu vou influenciar milhares de pessoas, Deus vai fazer uma nação de discípulos através de mim. Quem sou eu, pastoreio? E aí que é importante uma mudança de mentalidade para que isso seja alcançado. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Interessante que a Bíblia já ensinava isso muito. Em Provérbios ele fala: assim como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia já ensinava isso há muito tempo. Hoje a neurociência, ela tem descoberto aquilo que a Bíblia já ensinava há muito tempo, que nós acabamos sempre indo, a nossa vida vai na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então, o que você pensa, você se torna. O homem é o que ele pensa, a mulher é o que ela pensa. Então, seus pensamentos mais fortes vão determinar a sua vida. Então, a maioria das pessoas são derrotadas na vida, tanto no mundo secular, como no mundo espiritual, como na sua família, como nas suas finanças e até na sua saúde, por causa de pensamentos limitantes.
os seus pensamentos mais fortes é que governam a sua vida. Isso é comprovado, como eu disse, pela neurociência, mas principalmente pela palavra de Deus, que ensina isso. Agora, é interessante porque, olha só, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Outra coisa que a Bíblia ensina, vez após vez, é que a nossa boca é que acaba determinando os nossos pensamentos, tá? A Bíblia mostra que o que você fala vai acabar afetando a sua mente, e aí a sua mente dirige a sua vida. Mas tudo começa com a sua boca. A Bíblia fala do fruto da boca, o coração se farta. Então, quanto mais você vai falando uma coisa, a sua mente começa a pensar aquilo, porque a sua boca, a neurociência tem descoberto aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo, que os nervos ligados com a fala humana são ligados diretamente, de uma forma muito forte, a toda a sua estrutura nervosa principal. Então ela controla a sua vida. Se você começar a falar assim, os neurocientistas que estão falando isso hoje em dia, mas a Bíblia já falava isso, eles estão falando assim, olha, se você falar assim, eu estou ficando velho, né? Por isso que eu estou esquecendo as coisas. Então, porque os nervos ligados com a sua fala são ligados de uma forma direta com todo o seu corpo, ele manda mensagens do seu cérebro para o corpo todo, olha, prepare-se para morrer, comece a envelhecer mais rápido, começa a morrer. É verdade, porque você está falando, estou ficando velho, estou esquecendo as coisas. Em vez de dizer, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Minha mocidade está sendo renovada, aleluia. E sabe, em vez de você falar, estou esquecendo as coisas, você deve falar o quê? Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Jesus se fez a minha sabedoria. Então, isso é um fato. Agora, mais profundo ainda, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3, que a nossa língua é o leme da nossa vida. Então, quem entende de barco sabe que se você virar o leme do barco aqui atrás para a direita, a frente do barco não vai para a esquerda. Muita gente pensa que a frente do barco vai para a esquerda. Você vira o leme para a direita e eles pensam que o barco vai para a esquerda. Não é assim não. Quando você vira o leme do barco para a direita, a frente do barco vai para a direita. E se você virar para a esquerda, o barco vai para a esquerda. E a Bíblia fala que a sua língua é o leme da sua vida. O que o leme de um barco determina? Duas coisas: a direção daquele barco e o destino para onde aquele barco vai chegar. Então, a sua língua, a sua boca determina para qual direção você vai, na sua vida toda. E qual é o destino que você vai chegar. Então, quanto mais você fica falando uma coisa, é isso que a Bíblia está falando, tanto mais você irá naquela direção até chegar lá. Se você ficar falando e nunca mais parar, porque a sua boca controla a sua mente. Isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua, que a sua língua é o leme. A Bíblia já falava isso, olha, 2000 anos atrás. E até, no caso, o poder da morte da vida está na língua, 2700 anos atrás, porque foi Salomão. Agora, eu quero só fazer um pequeno teste aqui com vocês, tá? Uma pequena experiência, tá certo? Então, você na sua mente agora começa a contar, quando eu disser 1, 2, 3 e vai, você começa a contar de 1 a 50, tá? Só na sua mente.
Só na sua mente. Quando eu disser 1, 2, 3 e vai, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Tá, você está contando de 1 a 50. Agora diga em voz alta seu nome completo. O que aconteceu com a contagem? Ela parou. Sabe por quê? A sua mente teve que parar para ver o que sua boca ia falar. As suas palavras controlam a sua mente. Não é forte isso? As suas palavras controlam a sua mente. Sabe o que os neurocientistas, mais uma vez, eles só estão descobrindo o que a Bíblia já ensinava. Eles descobriram o seguinte, que quanto mais você fica falando uma coisa, isso cria vias neurais dentro do seu cérebro. O que é uma via neural? Deixa eu explicar. Uma via neural é uma forma que você subconscientemente, automaticamente pensa naquilo. Então, é por isso que muita gente é limitada na sua vida, porque subconscientemente, ele automaticamente tem pensamentos limitadores. Por que ele automaticamente tem pensamentos limitadores? Porque por causa dessas vias neurais que foram criadas. Então, tipo assim, eu nunca vou ser uma pessoa próspera, sempre parece que vou sentir, vai ter falta, sempre vou estar assim, sempre limitado financeiramente, sempre eu fui assim, sempre serei assim. A pessoa talvez, ela automaticamente pensa assim, ela já pensa desse jeito, ela pensa como alguém limitado, ou talvez, eu nunca serei grandemente usado por Deus, eu não tenho uma educação suficiente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ela automaticamente tem pensamentos limitantes. Por que ela tem esses pensamentos limitantes? Porque o seu cérebro criou vias neurais que automaticamente o pensamento vai naquela direção, e tem que ter, para mudar uma via neural, eu vou falar daqui um pouco, não é tão fácil. E por isso que muita gente é limitada pelos seus próprios pensamentos, porque nossa vida vai sempre na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E o que é um exemplo de uma via neural, né, que automaticamente sua mente vai por aquela direção? Uma via neural é comparada com, você está atravessando um campo com um capinzinho assim meio curto assim, mas se você sempre pegar o mesmo caminho, você vai amassando aquele capim até criar um caminho, não é mesmo? E aí, toda vez que alguém vai atravessar aquele campo, aonde eles vão? Pelo mesmo caminho. É assim a via neural, que inconscientemente, automaticamente a pessoa pensa daquele jeito, e por isso que a vida dela é limitada por esses pensamentos. Ela pensa de uma forma como o pobre pensa, ela pensa de uma forma como alguém que não é grandemente usado por Deus pensa, ela pensa como alguém que não tem muito sucesso ministerial, ela não rompe, porque ela criou vias neurais. Agora, por isso que a Bíblia fala, transformai-vos pela o quê? Renovação da sua mente, criando uma nova via neural. Agora, o que os neurocientistas descobriram? Como criar uma nova via neural? Mais uma vez, eles só estão confirmando aquilo que a Bíblia já ensinava. Eles dizem que para criar uma nova via neural, você tem que pegar a verdade que te liberta daquele pensamento limitador, e você tem que ficar falando e ficar repetindo aquela verdade, mesmo que ela pareça não ser verdade, mas você tem que ficar falando. Tem que ficar falando. Quanto mais você fala, você vai criar uma nova via neural no seu cérebro e você se liberta dos pensamentos limitantes. Engraçado, os cientistas só estão falando aquilo que a Bíblia já ensinava há muito tempo. Agora, o que você então deve ficar falando? O que você deve ficar declarando? O que vai te libertar? Meu povo perece por falta de conhecimento.
mas conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é a verdade da palavra que você tem que ficar declarando, porque olha, escuta bem, quando você nasceu de novo, Deus já te deu tudo. Você já se tornou próspero, curado, todas as bênçãos, você já se tornou frutífero, você foi aperfeiçoado de uma vez por todas, você já morreu para o pecado, você já se tornou bonito por fora e por dentro, aleluia. Agora, por que ainda muitas vezes essa realidade espiritual ainda não se materializou na sua vida? Porque você ainda está preso com os pensamentos limitantes. Então, o que acontece? Para você tomar posse dessas realidades espirituais e para que essas realidades espirituais possam se materializar na sua vida, é importante você ficar crendo a palavra e declarando, e declarando, e declarando. E quanto mais você vai declarando, aí tanto mais aquela realidade espiritual vai se materializar na sua vida. Eu sei que é profundo isso que eu estou falando, mas é muito forte, é transformador, é transformador. Então, quando nós vemos esse versículo aqui, o que ele fala assim? De ti, Abraão, mas lembra que nós somos herdeiros juntamente com Abraão, de ti, Deus está falando, eu vou fazer uma grande nação. Então começa a mudar a sua mentalidade. Deus vai me usar grandemente, e direta e indiretamente. Estão até soltando fogos, aplaudindo o que eu estou falando, aleluia, glória a Deus. Então, olha só, direta e indiretamente, milhares serão gerados através de mim. Enquanto você não aceita esse pensamento, o diabo vai te manter numa via neural limitante, de não ganhar muitas vidas, de não ser muito frutífero. Então começa a dizer assim: a promessa foi dada e eu sou herdeiro dela. De mim ele fará uma grande nação. Uau! Então olha para o seu vizinho, se for homem você vai falar: você é um Abraão poderoso. Se for mulher você vai falar: você é uma Abraoa poderosa. Aleluia. Brincadeira, é uma Sara, né, no caso. Aí qual é a próxima coisa que ele fala lá? De ti farei uma grande nação. E aí o que ele diz? Te abençoarei. Olha que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: ele já tem, quando você nasceu de novo, dali em diante, ele já tem, Efésios 1, 3 diz, te dado todas as bênçãos. Pensa em qualquer bênção que você precisa aí, Deus já te deu. Só que ele falou, estão nas regiões espirituais, em Cristo Jesus, regiões celestiais. Então lembra que eu falei? Para essa bênção que já é uma realidade, você já está curado pela chaga de Jesus, você já é abençoado, você já é próspero, o Senhor já é o seu pastor, nada te falta, você já tem tudo, você já é frutífero, você já morreu para o pecado, mas essa bênção espiritual, para que ela se materialize, é pela fé. Então diga, eu já sou abençoado, com todas as bênçãos, eu já tenho todas as bênçãos. Romanos 8, 32, eu amo esse versículo, e diz assim: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, livremente o entregou por nós. Quer dizer, o que Deus tinha de mais precioso no universo? O seu próprio Filho, Jesus. Mas Ele não abriu mão, aliás, Ele abriu mão do que era o mais precioso dele, o Filho dele, para entregar, para nos salvar. Ele falou, se Deus não poupou seu próprio Filho, quanto mais Ele não nos dará todas as coisas juntamente com Ele. Em outras palavras, se Deus já te deu Jesus, então já vem de reboque todas as coisas boas. Diga assim, Deus já me deu todas as coisas boas. Diga assim, só falta eu apropriar. Olha para o seu vizinho e fala assim, tome posse, meu irmão. Aleluia.
Olha o que 1 João capítulo 4, 17 diz: assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Eu sempre fui ensinado assim, que um alvo nosso como cristão é ser igual a Jesus, ser igual a Jesus. Negativo, a Bíblia fala em 1 João 4, 17, que no mundo espiritual você já é igual a Jesus. Não é pelos seus méritos, não é porque você fez tudo certinho, não. É pelo sangue de Jesus, pelo poder regenerador do Espírito Santo, no mundo espiritual, você já é igual a Jesus. 1 João 4, 17. Assim como Ele é, nós já somos neste mundo. Diga, eu já sou como Jesus. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu já sou como Jesus. Agora olhe para o seu vizinho e fala assim: ah, por isso que você é tão boa aparência, você puxou o seu irmão mais velho, Jesus. Aleluia. Olha para o outro vizinho e fala assim: cada vez mais esbelto e poderoso, em nome de Jesus. Agora, por que quando você ouve essas palavras e você fala, começa a criar uma sensação de glória na sua vida? Sabe por quê? Porque a verdade liberta. O problema é que na igreja, às vezes a gente fala essas palavras poderosas, mas fora da igreja, estamos falando besteira. Nhê, nhê, nhê. As coisas não dão certo. Aí o que acontece? O que a Bíblia fala? Homem de ânimo dobre. Não pense que esse homem ou essa mulher receberá coisa alguma do Senhor, porque uma hora está falando fé, outra hora está falando besteira. Aí não cria via neural nunca, aí nunca transforma. Você está entendendo? Homem de ânimo dobre. Não pense que essa pessoa receberá coisa nenhuma do Senhor. Essas palavras de fé que eu estou te ensinando, você tem que falar toda hora. Eu comecei a ensinar isso, aliás, eu estou ensinando desde o começo lá em São Paulo. A inauguração foi agora em março, mas eu ensino. E agora é lindo ver os paulistas e os paulistanos chegando para mim, falando: minha vida está mudando. E em casa a gente fica vigiando um ao outro, para não falar besteira. Porque a tendência é falar besteira. Que droga, esse negócio não funciona. Ih, rapaz, os preços da coisa ficam subindo. Nhê, 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 nhê. Homem de ânimo dobre. Na igreja fala: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas durante a semana está falando: os preços ficam subindo, nunca dá certo. Homem de ânimo dobre. Não pensa que ele receberá coisa alguma do Senhor. Então, o que acontece? Eu, lá em São Paulo, estou falando para mim: olha, pastor, está mudando nossa vida, porque só fala palavras de fé agora, só palavra de Deus. Aí quando um solta uma palavra de incredulidade, os outros falam: olha o AB Uber. É muito engraçado, mas é muito poderoso, porque a palavra da fé transforma a nossa vida. Transforma, é a palavra do AB, não é a palavra do AB Uber, é a palavra da fé que funciona e que transforma a nossa vida. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. E, irmãos, são nas coisas do dia a dia, né? A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. E o que as pessoas falam? Ah, eu morri de rir. Estou morto de cansado. Olha o que a pessoa está declarando: eu estou morto de cansado. Ela está apropriando morte para a sua vida, chamando morte. Estou morrendo de fome. O poder da morte e da vida está na língua, diz a Bíblia. E Mateus, Jesus disse assim, Mateus 12, 37, pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Aí muita gente fala assim: por que Deus deixou aquele grande homem de Deus morrer tão novinho? Sabe por quê? Porque o grande homem de Deus não estava praticando a palavra e ficou falando besteira e palavra de morte, e abriu brecha para o diabo. Porque as palavras de vida ou morte estão na nossa língua. É muito forte. É muito forte.
E a gente até às vezes canta isso. Eu lembro, cantava, pela fé não canta mais. Mas eu lembro quando eu era pequeno, a gente cantava muito o Cantor Cristão. E tinha uma música, um hino bonito do Cantor Cristão. A primeira parte muito bonita, ó assim. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Vocês lembram dessa? Quantos aí lembram? Tem alguns evangélicos mais antigos aqui, né? Dinossauros que vão dominar o mundo. Aleluia. Mas até aí a música era bonita, mas depois ela despencava em umas palavras de incredulidade. Olha como a música falava assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Olha só que via neural diabólica o cristão fica cantando. Ó, que paz perdemos sempre. Ele fica cantando isso. Perdemos, ele não sabe porque está toda hora angustiado, com falta de paz na vida, mas fica cantando isso. Ó, que dor de coração. Aí ele tem problema cardíaco toda hora. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Aí ele não sabe porque que a vida de oração dele é escassez. Ele nunca consegue orar muito. É porque ele fica criando via neural, dizendo, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Eu mudei a letra da música. Falei assim: ó, que paz nós temos sempre, que saúde de coração. Sim, porque sempre levamos tudo a Deus em oração. Amém? Aleluia. Então, olhe para o seu vizinho e fala assim: crie novas vias neurais, meu irmão. A segunda frase que ele fala em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele fala: e te engrandecerei o nome, te engrandecerei o nome. Aqui, no mundo espiritual, ele se refere ao nosso ministério. Deus quer te dar um ministério que vai para a glória de Jesus, glorificar o Senhor, como diz a Bíblia lá em Tessalonicenses, que Jesus seja glorificado em você e que você seja glorificado nele. Então, não para a sua glória, não para o seu ego, mas sim vai engrandecer grandemente o nome de Jesus em você e você no nome de Jesus. Então isso é uma coisa muito poderosa. Isso está falando de grande multiplicação. Olha a outra promessa que ele deu para Abraão em cima disso, Gênesis 22, 17: e certamente multiplicarei a tua descendência. Então olha para o seu vizinho e fala assim: Deus quer usar você para direta e indiretamente multiplicar milhares de discípulos. Diga para ele: põe isso na sua cabeça e nunca mais acredite na mentira do diabo, que você vai ser usado só um pouquinho. Não! Você vai ser usado grandemente, em nome de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu lembro, olha como o diabo coloca pensamentos que parecem espirituais, limitantes na cabeça das pessoas. E às vezes tem pregadores que pregam essa besteira. Fala assim: olha, não, porque a Bíblia mesmo diz que numa grande casa existem vasos de honra, vasos assim mais simples, tem vaso de ouro, de prata, e tem vaso de barro e de madeira, que também é importante, mas ele não é tão usado assim, não aparece tanto, mas é um vaso importante. Então talvez o plano de Deus para a sua vida é que você sempre seja um vasozinho de barro, de madeira. Se essa for a vontade de Deus, você tem que ser
ter humildade de aceitar isso é que Deus quer para você. Quantas vezes eu ouvi esse tipo de papo? Aí um dia, eu no meu tempo sozinho com Deus, eu lendo a Bíblia, e eu vi esse texto, que fala sobre os vasos, sobre os vasos, os utensílios. Aí eu falei, uai, fui enganado a vida toda, olha aqui, ó. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 a 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Parece que até aí está confirmando o que os teólogos da pequenez ensinavam. Mas olha que continua, próximo versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ele fala, se você não for vaso de ouro, você pode se purificar de todos os erros e se tornar um vaso de honra, de ouro, e preparado para toda boa obra. Não é forte isso, gente? Impressionante, impressionante, impressionante. E eu vou te falar uma coisa, muitos cristãos, eles não têm experimentado o melhor de Deus, justamente porque não estão tomando posse disso. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala assim, que o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre foram colocados na casa de Deus para equipar e treinar e aperfeiçoar os santos, para os santos poderem efetuar o ministério. Então, olha outra mudança de mentalidade violenta que temos que ter, porque nós temos pensado que os profetas, os apóstolos, os pastores, estavam aqui para eles fazerem o ministério, mas não. A razão principal para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não é nem eles fazerem o ministério. A razão principal que Deus colocou eles no corpo é para equipar os santos, para os santos poderem fazer o ministério. E o texto lá em Efésios 4, 11 e 12, fala que o próprio evangelista é escolhido por Deus, que o papel principal dele não é nem ganhar almas, apesar que o evangelista é um baita de um ganhador de almas. Aonde o evangelista vai, ele ganha almas para Jesus, né? Aonde ele vai, ele ganha almas para Jesus. Mas esse não é o papel principal do evangelista. A Bíblia fala que o papel principal do evangelista é para equipar os santos e aperfeiçoar os santos. Ele vai equipar os santos em que área? Ele vai treinar os santos para que todos os santos saibam como ganhar almas para Jesus. Assim também o pastor. A Bíblia fala lá em Efésios claramente que o papel principal do pastor não é cuidar de ovelhas, apesar que o pastor, se ele quiser ser um bom pastor, ele tem que saber cuidar bem das ovelhas. E eu vou falar mais sobre isso agora na minha segunda palavra. Hoje de manhã ainda, o pastor tem que saber cuidar muito bem de ovelhas, mas esse não é o papel principal do pastor. A Bíblia fala que o papel principal do pastor é equipar os santos, para que os santos saibam como cuidar de ovelhas, porque Deus nunca quis que o ministério fosse monopolizado só pelo ministério quíntuplo, e que o seu povo fosse só meros espectadores. Isso é teologia do Velho Testamento. No Velho Testamento que tinha uns sacerdotes e tinha um povo, e só os sacerdotes que podiam comunicar com Deus. Mas no Novo Testamento ele fala que todos nós somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e todo cristão é um sacerdote, todo homem é um sacerdote que já entregou a vida para Jesus, e toda mulher que já entregou a vida para Jesus é uma sacerdotisa. Você é um sacerdote, e Deus quer usar você, e nosso papel como pastor não é de
de estar ganhando almas, cuidando delas. Não, esse é meu papel como ovelha, porque eu sou ovelha do grande pastor Jesus. Então, como ovelha, eu tenho que estar ganhando almas, tenho que estar cuidando delas. Agora, como pastor, esse não é meu papel. Meu papel como pastor é equipar os santos, para os santos poderem cuidar bem das almas. E os evangelistas vão equipar os santos, para os santos saber como ganhar almas. Então a igreja muitas vezes tem ganho muitas almas, mas não tem sabido cuidar bem. Por quê? Porque nós, os pastores, tentamos cuidar das ovelhas, nós mesmos, em vez da gente equipar os santos, para todos os santos saberem cuidar bem. Agora imagina uma igreja onde todo mundo cuida bem das ovelhas, onde todo mundo é bem pastoreado, porque entra qualquer pessoa desviado, qualquer um, e reconcilia com Deus, entrega a vida para Jesus, imediatamente a igreja toda está cuidando bem, porque toda a igreja foi equipada e preparada para cuidar bem das vidas. Não é revolucionário isso? E pensa aqui, uma ilustração que eu uso muito, mas que ela é tão importante. Um pastor de ovelha, animal mesmo, né? Um rebanho de ovelha. Quando ele quer aumentar aquele rebanho, o que ele faz? Ele vai, contrata uma equipe médica, ele vai lá para a sala de parto no hospital e ele vai gemendo até sair as ovelhinhas dele? Claro que não. Se ele quiser aumentar o rebanho, como que ele faz? Ele só tem que garantir que a ovelha vai estar sadia. Ele vai ter que dar um bom alimento para elas, levá-las para a água do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vida com o Espírito Santo, águas de descanso, bom alimento. Ele tem que, em oração, proteger as ovelhas do lobo mau. E a ovelha sadia, ela automaticamente vai dar muita cria. Então é ovelha que gera ovelha, não é pastor. Não é pastor que gera ovelha. Eu, como ovelha, tenho que estar ganhando minhas almas para Jesus também. Mas meu papel como pastor não é de ganhar almas, é de garantir que as ovelhas vão estar bem sadias para elas poderem gerar ovelha. Porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Agora, uma vez que a ovelha gerou a ovelhinha, quem é que dá leite para aquela ovelhinha, para aquele cordeirinho? É o pastor com 1000 mamadeiras tentando dar leite para todas as ovelhinhas? Não. Quem é que cuida do cordeirinho que acabou de nascer? A ovelha mãe que a gerou. Então você ganhou, você tem que cuidar. Ah, mas como cuidar, pastor? Aí que é o nosso papel, de equipar e ensinar você como cuidar bem. Por que o Brasil tem talvez mais gente, infelizmente, mais gente que já fez decisão para Jesus e não está nem congregando em lugar nenhum, do que pessoas que estão congregando? Você vai, qualquer uma dessas grandes cidades do Brasil, e vai lá no shopping, e pega 20 pessoas aleatórias. Daqueles 20 lá, talvez uns 13 vão dizer, 13, mais do que a maioria, mais do que metade dos 20, vão dizer: ah, eu já fiz uma decisão um dia em alguma igreja evangélica. Mas a maioria deles não congregam. Por quê? Sabe por quê? Nunca foi bem cuidado, nunca foi bem pastoreado. Por que nunca foi bem pastoreado? Porque os pastores muitas vezes estavam tentando cuidar de todos eles. Está errado isso. Nosso papel como pastor principal não é cuidar de ovelha. O pastor é perito em cuidar de ovelha. Ele precisa ser muito bom em saber muito bem cuidar de ovelha. Mas não é o papel principal dele. O papel principal dele é de treinar os santos, equipar os santos, para que todos os santos possam cuidar de ovelha. Agora imagina uma igreja onde todo mundo sabe cuidar bem de outra pessoa, sabe pastorear profundamente. Tem muito pastor que não sabe pastorear, muito menos ovelha, que nunca foi treinada. Tem muito pastor que ele tem até canudo, bacharel em teologia, mas nunca aprendeu realmente como pastorear. Nós vamos falar sobre isso na minha segunda palavra, como pastorear, como cuidar bem. E esse dever não é só dos pastores, muito pelo contrário. O dever dos pastores é equipar e ensinar as ovelhas para que todas as ovelhas saibam como pastorear. Agora imagina alguém
entra numa igreja, olha só, e aquela igreja está cheio, todo membro lá sabe profundamente como pastorear, como cuidar bem. Meu irmão, ele nunca mais sai daquela igreja, ele nunca mais sai, nunca mais vai desviar. Se o Brasil ganhasse só os desviados e desigrejados para Jesus de volta, já seria o maior país evangélico do planeta Terra. Eu vou te falar uma coisa, isso é tão importante. Então, essa mudança de mentalidade. Agora, tem tanto que eu poderia falar sobre isso, mas nosso tempo é limitado. Eu preciso falar aqui das 5 cadeiras, tá? Então, qual é essa primeira cadeira? É a cadeira do convidado. Diga convidado. Tá, deixa eu explicar. Nós não chamamos de visitante, nós chamamos de convidado. Eu nunca falo assim, quantos visitantes temos aqui nesse culto? Por favor, fique em pé ou levanta a mão. Não. Se você chamar o cara de visitante, ele se vê como visitante. Só estou visitando aqui. Entendeu? Então, você tem que... sabe como eu falo? Eu falo assim, quantos estão nos honrando aqui? Né? Pela primeira, segunda ou terceira vez. Porque se ele está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, é porque vai ter a quarta, quinta, sexta, 10. Ele vai continuar aqui. Aí eu falo, já pode considerar essa sua igreja. Então, nós não chamamos de visitante, nós chamamos de convidado. Então, a pessoa é convidada, então ela está indo para a célula, ou ela está indo para o culto, ou ela, seu amigo que você está evangelizando, está convidando lá no seu trabalho. Talvez nem foi para o culto, nem para a célula ainda, mas é o convidado. Então, o nosso alvo é levar todo convidado, que está aqui nessa primeira cadeira, a cadeira do convidado. Primeiro tem que convidar, primeiro tem que ganhar para Jesus. Como que ganha para Jesus? Vai falando de Jesus no trabalho, vai falando de Jesus lá na universidade, vai falando de Jesus para o parente. Ele é um convidado. E qual é o nosso alvo? É levar todo mundo da primeira cadeira para a segunda cadeira, que é a cadeira do seguidor de Jesus. Diga, seguidor de Jesus. Então a igreja toda fica numa santa conspiração de levar todo convidado a entregar a vida para Jesus. Então, não é só na hora da pregação e do apelo que todo mundo fica orando em línguas, mas também durante a semana, levando a pessoa a querer entregar a vida 100% para Jesus. Agora, quando ela converte dentro de uma igreja que é igual à nossa igreja, que já é uma igreja que acredita na igreja no lar, porque a Bíblia mostra que, eu não tenho tempo para aprofundar nisso, que é uma das mudanças de mentalidade violenta que temos que ter, é da igreja na casa. Você sabia que tem 5 livros no Novo Testamento que falam sobre a igreja na casa? Não é só o livro de Atos, não. O livro de Romanos fala muito também. O livro de Atos fala muito, né? Diariamente estavam nas casas, comendo suas refeições, tendo os cultos nas casas. O centro das atividades da igreja primitiva não era nem nos templos grandes. Eles emprestavam a sinagoga dos judeus, alugavam uma escola, usavam o templo lá em Jerusalém. Mas eles tinham grandes cultos também. Mas principalmente eles se reuniam nas casas. O livro de Atos fala muito sobre isso. O livro de Romanos fala muito sobre as igrejas nas casas. O livro de 1 Coríntios fala sobre a igreja na casa. O livro de Colossenses fala sobre a igreja na casa. O livro de Filemão fala sobre a igreja na casa. Então, a forma que a igreja primitiva, que cada cristão se tornava uma grande nação, era através das igrejas nas casas. Diga, igreja na casa. Então, uma vez que a pessoa está aqui já nessa primeira cadeira, antes até dela ir para a segunda cadeira, ela já está sendo santamente influenciada para ir para 2 lugares: culto, celebração e célula. Nós chamamos lá em São Paulo Life Group.
Então ela está sendo uma santa conspiração, todo mundo amando, cuidando dela, se entrosando com ela no churrasco, nas coisas, no amor, no carinho e tal, e envolvendo ela. Ela nem converteu ainda, ela está nessa primeira cadeira, ela já está sendo, no bom sentido da palavra, arrastada para o culto e para a igreja na casa. No meu life group, na minha casa, eu sempre tenho um bom problema, falta de espaço. Eu já multipliquei umas 20 vezes e mesmo assim está uma loucura. Tem umas 70 pessoas no meu life group. Minha sala fica abarrotada, uma loucura, é tanto empresário, é uma coisa fenomenal que Deus tem feito. Uma coisa fenomenal, assustadora. Sabe por quê? Não é por causa de mim, não, é por causa de Jesus. Se você estiver cheio de Jesus, você vai atrair pessoas para Jesus. Aonde tem mel, as abelhas vêm atrás. O segredo é intimidade. Não, vamos falar sobre isso na próxima palavra, aleluia. Segunda cadeira. Agora a pessoa entregou a vida para Jesus. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, ela já está indo para onde? Célula e culto de celebração. Ela já está envolvida, sendo discipulada, sendo acompanhada, sendo pastoreada. Agora, terceira cadeira. Qual terceira cadeira? Se tornar membro da igreja. Então agora, ela era convidada, a igreja toda tem uma conspiração de levá-la a entregar a vida para Jesus. Se entregou a vida para Jesus, agora conspiração para se tornar membro da igreja. Por que membro da igreja? Porque aí ela vai se tornar, vai ter compromisso. Ela vai se ver como parte dessa família espiritual. No nosso caso lá em São Paulo, nós temos o que nós chamamos café com pastor. E o café com pastor é um café colonial que normalmente é sábado à noite, que a gente oferece 0800. A pessoa tem que fazer inscrição, mas é de graça. E é um super baita café colonial, top, com bolo salgado, sanduíches, sucos e tanta coisa maravilhosa. Para os jovens, muitas vezes a gente faz pizza com pastor, e aí tem pizza salgada, pizza doce, todo tipo de pizza. Ó poder! Aí, eu e a minha esposa, pastor Sabá, que é meu pastor executivo sênior, e a pastora Marileia, e às vezes outros pastores da nossa equipe, nós estamos lá para comer com eles, para abraçá-los, para conhecê-los, para conversar com eles. É uma refeição maravilhosa, chique, o negócio é chique, top, as pessoas vão lá, uau, até os doutores falam, uau, muito bom, né? É bom, rapaz, porque isso é só o começo, nós estamos preparando para o céu, aleluia. Aí depois, eu passo a visão da igreja, e mostro como a igreja opera, e mostro muitas coisas sobre a igreja de Jesus, e sobre a história da igreja de Jesus, desde Jesus até Martinho Lutero, etc. Aí eu falo sobre a história da Paz Church, falo de Santarém, falo de Fortaleza, enfim. Aí eles se tornam membros agora da igreja. Muito bem. Agora que se tornam membros, lá mesmo no Café com o Pastor, a gente já começa a trabalhar muito em cima de quê? Para eles irem para a quarta cadeira. Qual é a quarta cadeira, pastor? É a cadeira do voluntário. Então, todos os líderes de life group, todos os líderes de célula, eles não vão pegar aquela pessoa e fazer assim com ela. Ah, você agora é membro da igreja, você deve discipular alguém, você deve preparar agora para ser líder de célula. Não, ele não está pronto para isso ainda. Ele não está pronto. Ele agora vai aprender a servir, ele vai aprender a dar a vida dele para os outros, ele vai ser discipulado, vai ser tratado no caráter. Então agora, uma santa conspiração da igreja toda, já no Café com o Pastor, a gente trabalha para ele ir para a quarta cadeira, para ele se tornar um voluntário. Eu poderia falar tanto dessa conspiração que a igreja toda, não só os ministérios, mas os próprios líderes e membros de life group, eles conspiram
eles têm uma santa cumplicidade de levar a pessoa para a cadeira do voluntário. Por isso que eu acredito tanto naquilo que o pastor Marquinho está pregando aqui sobre o voluntariado. É tão importante, tão importante. E depois, levamos ele para a quinta cadeira. Porque qual foi nosso erro antes? Nosso erro antes, irmãos, o cara voltava do encontro, cuspindo fogo, querendo ganhar vidas. Só que muitas vezes o casamento dele ainda estava muito ruim. Foi sacudido, foi curado, mas o casamento dele não estava bem ainda. Talvez ele mesmo tinha várias áreas do caráter que não estava bem. E a gente logo dava o quê? Ah, já que você quer ser usado tanto por Deus, vamos agora, vamos multiplicar a célula com você, você já vai cuidar de uma célula. A gente já dava vidas preciosas na mão de um cara desse. Era novo convertido demais, não tinha caráter ainda, não tinha um casamento bem. Então, às vezes ele era doente, aí nós colocávamos um cara doente para discipular outras vidas. E aí criava um ambiente tóxico, aí ninguém sabia porque que a célula não cresce, porque que não multiplica. Aí ele desanimava porque a célula dele não crescia e a liderança dele tem que multiplicar, mas ele não conseguia ganhar almas porque ele está doente. Está doente. E aí o que fazia? Muitas vezes o cara abandonava tudo. Abandonava tudo. Então, por quê? Porque não tinha a quarta cadeira bem estabelecida. A pessoa ia da terceira cadeira direto para a quinta cadeira. Qual é a quinta cadeira? Ser um discipulador, ser um fazedor de discípulos. Ele vai cuidar de gente, ele vai ser treinado em como discipular pessoas. Imagina ele cuidar bem de pessoas. Como que vai cuidar bem de pessoas se ele está tudo doente, problemático? Não. Ele quer trabalhar para Jesus, então vai primeiro para a quarta cadeira, que é a cadeira do voluntário. Você vai aprender a cuidar bem de coisas, enquanto você está sendo curado. Depois de você ser curado, aí você pode cuidar de vidas, mas primeiro você vai cuidar de coisas, do piso, das cadeiras, da recepção, do estacionamento. Se ele não souber cuidar bem de coisas, ele nunca vai cuidar bem de vidas. Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer. Vocês entenderam o que eu falei? Vou dizer de novo. Se não souber cuidar bem de coisas, trabalhar como voluntário nos ministérios, ele nunca vai saber cuidar bem de vidas e discipular pessoas. Agora, escuta bem, o cara está aqui na quarta cadeira, está lapidado, está sendo bem discipulado, está sendo bem tratado lá no life group dele, lá na célula dele. E lá no ministério, todo mundo vê esse cara aqui. Ele tem que estar agora cuidando de vidas. Aí, o próprio líder do ministério fala para ele, cara, vai ter agora o Expresso 1, treinamento para se tornar discipulador. Você tem que se tornar um discipulador. Aí ele fala para o líder de ministério, eu queria, mas eu amo tanto o ministério e meu tempo não vai dar para fazer os dois, porque eu estou fazendo faculdade, ainda trabalhando durante o dia, fazendo faculdade à noite, não vai dar para eu estar no ministério e também, ao mesmo tempo, cuidando de vidas, liderando o life group e tal, discipulando pessoas. Aí o próprio líder do ministério diz para ele, não, cara, você então é melhor você não estar no ministério mais, seu tempo não vai dar. Você vai para a quinta cadeira, você já está pronto para a quinta cadeira. Deixa que essa quarta cadeira, tem muita gente nova que vai vir aqui para ser voluntário. A não ser que você tenha chamado para liderar um ministério, você nem precisa mais ficar trabalhando no ministério aqui. Vai para a quinta cadeira. Agora você vai investir em vidas, porque você está preparado. Então tem uma santa conspiração da igreja toda, levando ele agora para a quinta cadeira, para ele se tornar um fazedor de discípulos, que é a grande comissão, ir de fazer discípulos das nações. Entenderam as 5 cadeiras? Qual é a primeira cadeira? Convidado. Segunda cadeira? Seguidor de Jesus. Terceira cadeira? Membro da igreja. Quarta cadeira? Voluntário. Como essa quarta cadeira é tão importante. Quinta cadeira? Discipulador, um fazedor de discípulos. Fiquem em pé, por favor.
Aleluia. Repita essa oração, diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está mudando a minha mentalidade para gerar uma multidão, e eu vou ajudar as pessoas a prosseguir de uma cadeira para outra, até que todas elas são super bem cuidadas, discipuladas, envolvidas como voluntários, aprendendo a servir, dando a sua vida com excelência nos ministérios, e depois preparadas para fazer discípulos das nações, multiplicar células e conquistar o mundo para Jesus. E eu declaro, isso é só o começo. Amém, amém, amém. Deus abençoe.